oficial do YouTube, pelo Facebook. Eu quero convidar você, no momento da ministração, você fazer uma selfie aí com a sua família, a marcar, a ver Cascavel, a postar nas redes sociais, para que nós possamos dizer em alta voz: olha, nós somos uma família. Ninguém pode parar a igreja de Cristo, e a igreja de Cristo, ela só avança. É isso que nós cremos. Eu quero e desejo do fundo do meu coração que essa noite seja uma noite ímpar na sua vida, aí na sua casa. Quem sabe você está assistindo pela primeira vez um culto online. Eu oro para que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos, nos últimos cultos, ouvindo palavras falando acerca de encontros com Jesus. Temos ouvido aqui muitos personagens bíblicos. Nós temos ouvido falar sobre Zaqueu, falamos sobre a mulher samaritana e tantos outros encontros que personagens bíblicos tiveram com Jesus e tiveram a sua vida transformada. O que nós cremos é que é impossível nós termos um encontro genuíno com a palavra. Quando falamos de um encontro com Jesus, estamos falando um encontro com a palavra, um encontro com a verdade de Deus. E quando nós temos esse encontro com o Senhor, a probabilidade, o desejo do coração de Deus é que nós sejamos envolvidos por essa verdade, que os nossos olhos sejam abertos e possamos viver em novidade de vida. É claro que se nós olharmos também nas Escrituras, tanto os outros personagens tiveram um encontro com Jesus, mas não obtiveram resultados positivos. Mas por quê, pastor? Vamos analisar. É totalmente possível pessoas estar no mesmo ambiente. Aí na sua casa, por exemplo, vocês podem estar em muitas pessoas, mas vocês vão ouvir a mesma palavra, vão ouvir a mesma pregação, e quem sabe os resultados serão diferentes. Mas por que isso pode acontecer? Isso pode acontecer, e é por isso que eu quero chamar a tua atenção para a palavra dessa noite. Eu quero convidar você a acompanhar até o fim. Não desligue, porque eu creio que Deus tem uma chave para o teu coração hoje. Deus tem um objetivo central. Eu creio que o objetivo desta mensagem, dessa palavra, é nos levar a entender que a forma como você vê Jesus e interage com Ele, determina o seu futuro. Eu vou repetir, o objetivo dessa mensagem, desta noite, é levar eu e você a entendermos a forma como você vê Jesus, determina a forma como nós enxergamos, como você e eu, como você vê Jesus, determina aonde você vai chegar. Mas não só ver, a forma como nós interagimos com Ele vai determinar o nosso futuro. E hoje eu quero falar de um encontro um tanto quanto inusitado que Jesus teve em um determinado momento, e eu quero falar hoje sobre o encontro de Jesus com o ladrão da cruz. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, esse texto está relatado no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Abre lá a sua Bíblia, liga aí o seu smartphone. Você pode acompanhar também na projeção, eu creio que vai estar à disposição aí para você. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 32. Evangelho de Lucas, capítulo de número 23, a partir do versículo de número 32, diz assim a palavra de Deus: 2 outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Foram levados com Jesus para serem crucificados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali
crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram as roupas dele, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros? Diziam: salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos: você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Senhor, aplica essa palavra no nosso coração. Tua palavra que é vida para nós, Senhor. Ministra, que gera frutos, alcança o coração de cada um de nós, que haja salvação, transformação. É o pedido que nós te fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu contextualizar aqui com você, para que a gente possa entender, aplicar essas verdades de Deus nas nossas vidas. O contexto aqui: Jesus tinha sido condenado e junto com ele 2 homens, 2 criminosos, 2 malfeitores, que foram também condenados à morte. Mas vamos entender um pouquinho, veja só. Quando nós falamos dos ladrões da cruz, vamos entender que eles não eram apenas ladrões, porque naquela época a prisão, a pena máxima era uma condenação à morte. É como se fosse a cadeira elétrica no tempo de hoje, ou uma injeção letal, como em alguns países ainda tem esse formato de penalidade. Então, vamos entender um pouco: aqueles ladrões, eles não eram apenas uns ladrões de animais, ou eles tiveram feito algum leve delito, não. Possivelmente eram homens perigosos, que cometeram assassinatos, talvez tantos outros crimes obscenos, que levaram eles a uma condenação. É interessante que os 2, eles tiveram um encontro com Jesus. A Bíblia fala que um estava à sua direita, outro estava à esquerda de Jesus. Eles estavam no mesmo lugar, tiveram a mesma oportunidade, tiveram um encontro com Jesus, mas os seus destinos foram diferentes. Aqui também, eu quero chamar a tua atenção que cai por terra o preferencialismo. Aquela ideia de que, olha, Jesus ele veio só para os pobres. Não. Logo depois, se a gente olhar o texto, Jesus salvou José de Arimateia. Ah, não, olha, Jesus ele veio só para as mulheres, salvar as mulheres. Não. Jesus ele veio, salvou tantas mulheres quantos homens. Ou seja, cai por terra toda a ideia do preferencialismo. Veja só, estava diante de Jesus 2 homens na mesma condição, condenados à morte. Eu quero chamar a tua atenção. Por quê? Porque o que determina a transformação, a salvação, o encontro com Jesus, que determina um futuro glorioso, a salvação, uma vida plena, é como nós enxergamos Ele. Por isso o tema dessa mensagem é: o Jesus que eu vejo.
Eu quero que esse título ele pode te dar um norte, a ideia de que a forma como nós enxergamos e a forma como nós interagimos com Jesus pode definir muitas coisas. E eu quero usar aqui pelo menos 3 características de pessoas que têm um encontro com Jesus, e eu quero mostrar para você aqui na palavra de Deus como pode ser um caminho diferente do outro. Olha só o versículo de número 35, 36 e 37. Além dos ladrões, estavam diante ali o povo. Olha só, o povo ficou observando, versículo 35, o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus, o escolhido. Versículo 36, os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve a si mesmo. Quero chamar a tua atenção para esse primeiro grupo de pessoas. Olha a forma como eles viam Jesus. Se você é Deus, prove. Se você é Deus, salve-se a si mesmo. Desça dessa cruz. Entenda que os soldados ali, olha a situação que os soldados estavam. Os soldados, eles estavam cumprindo o seu dever. Os soldados não tinha ali um problema, eles estavam bem, eles estavam cumprindo as suas obrigações, eles estavam executando o outro. Isso era de praxe para a função que eles tinham. Eles recebiam os seus salários, eles estavam tocando as suas vidas normalmente. E aí eles teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Mas olha a forma como eles viam Jesus. Eles olharam para Jesus dizendo, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Em outras palavras, ele estava dizendo, se você é Deus, prove então. Eles estavam ali colocando alguns pré-requisitos para que Deus pudesse provar quem ele era. Aí eu quero chamar a tua atenção, porque Deus ele não precisa provar nada para nós que ele é Deus. A verdade é que ele era antes mesmo da criação. Sabe, hoje tem um grupo de pessoas que chega diante de Deus e muitas vezes com esse comportamento dizendo, olha, a minha vida está normal, a minha vida está tranquila, olha, eu até posso acreditar que você é Deus, mas então me prove. Se você é Deus, então você vai ter que acabar com a pandemia. Se você é Deus, você vai ter que me fazer entender isso. Deixa eu te fazer deixa eu te dar uma colocação aqui interessante. Querido, se Deus coubesse na sua cabeça, você seria maior que Ele. Se Deus coubesse na minha cabeça, Ele seria maior que nós. É como se eu quisesse colocar o oceano dentro de um copo como esse. Não existe a possibilidade. Deus é um Deus que Ele se revela a partir daquilo que Ele permite. A Bíblia diz que as coisas encobertas pertencem a Ele, as descobertas pertencem ao homem. É por isso que o que eu quero levar você a entender, que é uma grande utopia de imaginar que Deus precisa provar algo para alguém. Nós não determinamos os pré-requisitos de quem Deus é. Se Deus não nos surpreender, Ele não é Deus. Nosso Deus é um Deus que nos surpreende. O nosso Deus é um Deus que se renova. O nosso Deus é um Deus que transcende as nossas imaginações, pensamentos e intelectualidade. É por isso que esse grupo de pessoas, que eles querem que Deus prove quem Ele é, tem um encontro com Jesus e perde a oportunidade de poder conhecê-lo, de poderem ser salvos, de viver uma vida plena nessa terra.
Qual é o segundo grupo de pessoas? Olha o versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós. Como são dois ladrões, eu vou apelidar esse primeiro ladrão do ladrão sem noção. Por quê? Ele tinha a oportunidade, tinha um encontro com Jesus. Você sabe o que ele diz? Olha a forma como ele viu Jesus. Se você é Deus, salve a si mesmo e resolva o meu problema. Sabe qual era a fala daquele ladrão, aquele primeiro ladrão? Ele diz assim: se o Senhor é o rei dos judeus, salve a si mesmo e também resolva o meu problema. Esse grupo de pessoas, que eu creio que é uma grande maioria, eles estão se achegando a Jesus com uma visão equivocada. Eles estão chegando a Jesus dizendo: olha, se o Senhor é tudo isso que estão falando mesmo, se o Senhor é o rei, se o Senhor é Deus, então resolva o meu problema. Então resolva o problema do meu casamento. Então cura o meu filho. Então abre a porta de um trabalho para mim. Queridos, Jesus pode fazer isso? Sim. Mas eu quero dizer para você, é que Deus, a forma com a qual nós interagimos com o Senhor, a forma com a qual nós o conhecemos, determina o nosso futuro, determina o lugar onde nós vamos chegar. Sabe, queridos, Pai não é aquele que dá tudo aquilo que a gente quer, Ele coloca em nossas mãos aquilo que precisamos. Eu vou dizer algo para você, lá em casa, o Isaac e a Rafaela ouvem mais não do que sim. Porque se eu fosse um pai bonzinho para eles, eu acho que eles já teriam diabetes hoje, né? Aí hoje eu troco um docinho pela uma pera, vai comer uma pera, vai comer uma maçã. Você acha que eles gostam? Nem sempre, mas é o melhor para eles. Pai é aquele que se preocupa tanto a ponto de se importar com o nosso futuro, a ponto de se importar, de saber que talvez, se Ele resolver o teu problema hoje, Ele pode perder o teu coração. Sabe, querido, nós não podemos olhar para Jesus como aproveitadores daquilo que Ele pode nos oferecer. Nós não podemos enxergar Jesus somente como uma fonte de resolvedor de problemas. Sabe o que aquele ladrão, esse ladrão sem noção, ele estava perguntando para Jesus? Olha, salve-te a ti mesmo, resolva o meu problema para que eu possa viver a minha vida. Olha, resolva o meu problema porque eu preciso voltar a viver a minha vida. Sabe, tem muitas pessoas que se achegam a Jesus, têm um encontro com Jesus, mas a expectativa delas é que Jesus resolva o seu problema, não para que elas tenham uma mudança de vida. Eu quero que Jesus resolva o meu problema, mas agora a minha vida cuido eu. E olha, eu quero dizer algo para você. Jesus, Ele te ama tanto que Ele se importa com o seu futuro, com o seu destino. Jesus, Ele morreu numa cruz por você. Ele te ama tanto a ponto de olhar para dentro do teu coração e dizer: filho, eu quero que você se entregue para mim. Os problemas, fique tranquilo. Se você está comigo, tudo pode acontecer. Eu vou suprir as suas necessidades. Essa é a vontade de Deus para nós. E olha lá, o terceiro grupo de pessoas que se encontram com Jesus. Está lá no versículo 40. A partir do versículo 40, que é o outro ladrão. Que o primeiro ladrão eu apelidei de ladrão sem noção, esse aqui eu vou apelidar de ladrão com revelação. Olha só, gente, a revelação que esse homem teve do Senhor. Ele diz assim: mas o outro criminoso o repreendeu dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu nenhum mal.
Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que aquele ladrão disse para Jesus quando ele viu Jesus? Ele disse: Jesus, tu és o meu Salvador. Jesus, eu sou culpado, eu estou nessa cruz, eu mereço estar aqui, mas o Senhor não merece, o Senhor é justo, o Senhor é bom, e o Senhor está morrendo no meu lugar. Há um reconhecimento de quem o Senhor é esse grupo de pessoas, é esse tipo de visão, é esse tipo de interpretação que eu e você temos que ter quando nós se achegamos a Jesus. Jesus não é apenas o resolvedor dos nossos problemas. Não, Jesus precisa ser o seu Salvador. Jesus precisa ser o seu dono. Jesus precisa ser o dono do teu coração, da tua vida. Jesus, ele precisa ser enxergado dessa forma por mim e por você. Sabe, quando nós olhamos para Jesus e temos a revelação de quem Ele é, assim como Jesus perguntou para os discípulos: a quem vocês dizem, como vocês dizem os outros quem eu sou? Aí Pedro teve a revelação, disse: Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus está revelando a você, precisa revelar ao teu coração, precisa abrir os teus olhos, para você reconhecer que Ele é o Cristo, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor, Ele é o Redentor, o Filho do Deus vivo, aquele que desceu da sua glória, se despiu da sua autoridade, se vestiu da criação, morreu sem pecado, mas no terceiro dia Ele ressuscitou para te dar vida, para te dar a libertação. Queridos, essa é a visão que nós precisamos ter de Jesus. O Jesus que nós enxergamos, o Jesus que eu vejo, precisa ter a mesma visão que aquele ladrão da cruz teve. Ele diz assim: Jesus, eu mereço estar aqui e ser condenado, mas o Senhor não. O Senhor é justo. E nesse reconhecimento de quem Jesus era, ele reconheceu quem ele era: um pecador, alguém que necessitava de perdão. Ele reconheceu que estava perdido, ele reconheceu que eu necessito da graça, eu necessito da misericórdia. Queridos, é esse coração que nós precisamos se achegar a Jesus, é com essa visão que nós precisamos enxergar Jesus. É com esse coração quebrantado, reconhecendo quem Jesus é e quem nós somos. Nós somos pecadores, Jesus, e nós carecemos da tua graça, do teu perdão, da tua misericórdia. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Olha o versículo 43. Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Uau! Olha a resposta de Jesus a um posicionamento de coração, a um reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. Senhor, eu não mereço, não é por meritocracia, Senhor, não é pelas minhas obras, mas é pela obra que o Senhor consumou na cruz do Calvário. Não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que o Senhor já fez. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, quando você chegar no teu reino, lembra-te de mim. Isso brilhou os olhos de Jesus. Eu acredito que Jesus olhou e disse: uau, uau, olha o coração desse homem. A resposta de Jesus foi: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Queridos, o que mais chama a tua atenção aqui, ainda hoje estará comigo no paraíso. Sabe, talvez você poderia responder assim: no paraíso, isso mesmo. Um dia
nós estaremos para sempre com o Senhor, a um lugar onde não haverá mais choro, tristeza, preocupações. Mas eu quero dizer para você o que significa salvação. A salvação, ela vai além de um lugar para onde nós vamos viver uma eternidade. No momento em que nós tomamos uma decisão por Jesus, nós enxergamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, nós se tornamos um com Ele. Uau! Salvação é se tornar um com Jesus. Sabe por que ele diz assim? Olha, ainda hoje estará comigo no paraíso. É porque a Bíblia fala que aquele que permanece em mim e eu nele, ele dará muitos frutos. Aquele que ama a minha palavra será amado do meu Pai. E viemos, pois, a ele, faremos nele morado. Isso significa que salvação é estar para sempre com ele. A boa notícia é que ele está assentado nas regiões celestiais. Sabe quem está lá com ele? Eu e você. Sabe, eu distingo a salvação como 3 etapas. Eu quero que você preste atenção. A primeira etapa da salvação é a morte. A Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A Bíblia fala que nós morremos com Cristo. Sabe, é morte mesmo. A morte tem a ver com renúncia, tirar o pecado da nossa vida, nós temos falado sobre isso. Arrependimento é a gente fazer meia volta e fazer o contrário daquilo que Deus não quer que nós... É fazer o contrário daquilo que nós estamos fazendo. Sabe, querido, arrependimento é a gente estar num caminho de pecado, parar de fazer, mas fazer meia volta e buscar um caminho correto, aquilo que agrada a Deus. Nós precisamos morrer sim. Sabe, morte precisa ser falada, mas não é uma morte física, é a morte das nossas vontades, dos nossos desejos. Aquele que quer vir após mim deve negar a si mesmo. A morte aqui está dizendo a morte dos nossos prazeres, da nossa vontade. Mas, querido, o que eu quero chamar a tua atenção é que nós não podemos cometer alguns erros aqui. O primeiro erro é não falar de morte, mas o segundo erro é só falar de morte. O que está querendo dizer, pastor? O segundo aspecto, a segunda etapa da salvação, primeiro é morte, depois é ressuscitar. Assim como nós fomos mortos com Cristo, no terceiro dia, Jesus ressuscitou, então eu e você, nós ressuscitamos com Ele para uma vida nova. Nós precisamos entender que nós estamos em Cristo, nós morremos com Cristo, mas nós ressuscitamos com Ele. Há uma nova perspectiva, há uma vida abundante de Deus, há uma vida com Cristo, há uma vida em conjunto, nós somos um com Ele. A boa notícia é que eu e você estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo. É por isso que nós não podemos ficar apenas, mas olha, está uma batalha aqui, eu estou vencendo um leão por dia. Olha, queridos, eu sei que nós temos que lutar contra o pecado, isso é constante sim, mas hoje eu quero dizer algo para você, você precisa sair desse estágio e crescer para a vida, para viver uma vida com Jesus. A Bíblia diz, lá nas epístolas de João, a 1 João, capítulo 2, versículo 6, diz... Aquele que diz que está em Cristo, assim deve andar como Ele andou. Nós precisamos viver a vida de Cristo. E o terceiro ponto, a terceira etapa, a primeira é morte, morrer, ressuscitar. E a terceira etapa é reinar com Ele. Uau! Gente, isso é demais. Ele foi assunto ao céu,
toda autoridade, diz o Senhor, me foi dada no céu e na terra. Adivinha com quem o Senhor está sentado no trono? Com você, comigo, porque nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Nós fomos chamados para reinar com Ele, nós fomos chamados para governar com Ele. Isso precisa arder o seu coração. Nós morremos sim, mas nós ressuscitamos com Ele, e nós estamos governando com Ele nas regiões celestiais, querido. Essa verdade, ela abre os nossos olhos para que a gente possa enxergar a vida diferente. Sabe, você foi alcançado pelo Senhor. Se você reconhece Jesus como o Senhor da sua vida, a Bíblia fala que nesse momento, quando nós reconhecemos, quando nós entendemos quem Jesus é, Ele é o nosso Salvador, nós reconhecemos a nossa situação de pecadores que somos, nós necessitamos da graça, não é pelo nosso esforço, não é pelas nossas obras, mas sim pela obra completa que Jesus fez na cruz do Calvário. É por isso que nós morremos com Ele, mas nós também ressuscitamos com Ele. E mais do que isso, além de ressuscitar com Ele, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Ele, para governar com Ele, para reinar com Ele. Você foi chamado para reinar, você foi chamado para governar. Mas sabe qual que é o problema? É que muitas vezes nós temos uma mal interpretação do que significa governo, reinar. Sabe, aqui nesses versículos, a Bíblia fala que o povo ficou observando, as autoridades o ridicularizavam. Estava dizendo: olha, você não é o rei, salve-te a ti mesmo. Sabe qual era a visão das autoridades, uma visão terrena aqui, sobre reinar, sobre ter poder, governar na linguagem do mundo, desse sistema que nós vivemos, é ter poder para salvar a si mesmo. Mal eles sabiam que é por Ele ser Deus que Ele estava naquela cruz. Governar segundo o sistema, segundo esse século, é ter poder para mandar, desmandar, é poder ser bem conhecido, poder ter um carrão, é poder viajar. Sabia que muitas pessoas têm essa visão de governo, de reinado. Mas eu quero dizer algo para você. Reinar, segundo Deus, é ter o poder de perder a vida para salvar outros. Reinar, segundo Deus, é ter o poder de abrir mão da sua própria vida. Como assim, pastor? Sabe, queridos, quando nós entendemos que nós já fomos alcançados, reinar no padrão desse mundo é ter o poder para ser salvo, mas quem está em Cristo, ele já foi salvo, agora ele reina com Cristo para implantar o governo de Deus na terra. Reinar é você fazer do ambiente do seu trabalho um lugar onde a atmosfera do céu chega. Reinar é você fazer do ambiente do teu trabalho, para que todos saibam que você é um filho de Deus, e que você é um testemunho vivo de que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. Reinar, segundo a vontade de Deus, é você cursar a faculdade, e todos lá saberem que você é um filho, é uma filha de Deus. É você olhar para todos aqueles livros e dizer: uau, esses livros são bons. Mas eu quero dizer para você, o livro que governa a minha vida, ele foi escrito há mais de 2000 anos atrás. É a palavra de Deus. Reinar
É você dentro da tua faculdade fazer com que todos saibam que você pertence a Ele, ao Deus vivo. Mas pastor, e a minha reputação? Fique tranquilo, lá em cima a tua reputação já foi alterada, lá em cima é o que importa. Você é amado de Deus, você é amada de Deus, você está com Cristo, você está assentado com Ele. Sabe algo que tem tomado meu coração, desde o tempo que eu tenho chego a essa cidade? Eu tenho orado com a minha esposa. Sabe, às vezes, as nossas orações é assim, muitas vezes é assim: Senhor, nós entregamos Cascavel nas suas mãos, nós entregamos a nossa cidade nas tuas mãos. Mas a grande verdade é que foi o Senhor que nos entregou para essa cidade. Deus te entregou para essa cidade. Deus entregou você para que você venha reinar, para que você venha governar, para que você venha fazer a diferença, para que você venha influenciar essa geração. Ah, mas essa cidade é difícil. É por isso que Deus te colocou aqui. É por isso que Deus colocou você dentro desse trabalho, nesse ambiente onde você está, para que você seja luz, para que todos possam olhar para você e ver algo diferente, para que você possa ser a boca de Deus por onde você passar, mudar ambientes. É por isso que Deus confiou nas tuas mãos algo tão poderoso, para que você venha reinar nessa terra junto com o Senhor. Sabe, queridos, muitas vezes nós oramos ao Senhor, nós queremos um governante, um homem de Deus, nós queremos um prefeito, um homem de Deus, e isso é bom. Eu creio que nós precisamos ocupar sim as cadeiras de autoridades da cidade onde nós estamos. Mas eu quero te chamar a tua atenção, quando Jesus chegou em Jerusalém, naquela entrada triunfal de Jerusalém, ele sentado num animal, aonde eles jogavam ramos, recebendo Jesus, Rei dos Reis. Sabe, queridos, Jesus não foi na prefeitura de Jerusalém ocupar a cadeira. Jesus foi para o templo, e com um chicote na mão ele estava estabelecendo e dizendo como é que a minha igreja precisa governar a terra. O governo, a autoridade de Deus está na sua vida, a começar pela tua casa. Sabe, Deus chamou você para reinar aí, e reinar na tua casa não é você ser o maior, é você morrer para que outros tenham vida, para que outros tenham salvação. Deus chamou você para reinar. Qual é o Jesus que você vê? De que forma você tem enxergado Jesus? Qual é a forma que você tem interagido com Ele? Isso certamente vai determinar o seu futuro. Jesus, Ele está aqui para salvar você. Ele está aqui para curar você. Ele está aqui para te projetar para um novo tempo. Um tempo de nova vida, nova criatura. Um tempo onde você vai entender o que é reinar com Ele, a governar com Ele, a você gastar as suas energias, os seus esforços, os seus recursos naquilo que de fato vale a pena. Implantar o reino de Deus nessa terra.